Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa matéria, decisão e informação na gestão pública, né? Já tivemos aí algumas aulas, então vocês já puderam entender muito bem quais os caminhos que estamos tomando aqui, né, nas nossas aulas. E nessa nossa aula agora, vamos trabalhar dois modelos muito importantes no âmbito da tomada de decisão, que é o modelo incrementalista, né? Até pelo nome você já pode perceber, incrementar, né, que é algo que é muito comum no dia a dia ali do gestor público, né? E vamos trabalhar o modelo decisório, né, de Mintzberg, tá? Que é um modelo bem interessante também, dentre outros pontos aí correlatos, falar um pouco também a jurisprudência do STF e tudo mais, especificamente a súmula 473, né, que fala da autotutela administrativa, que é uma súmula muito importante também, tá? Então vamos aí, né, trabalhar esses tópicos, tá bom? Então vou aqui compartilhar com vocês o nosso slide. Beleza, pessoal? Então tá aí na tela para vocês, tá? Então, como eu venho falando, né, vamos trabalhar, deixa eu só me situar aqui, tá? O modelo incrementalista, né? E o modelo decisório, tá certo? Então, pessoal, primeiramente, né? Decisão perfeita, né? Existe isso, será? Decisão perfeita? Nunca, né? Não haverá uma decisão perfeita. Muitas das vezes a decisão no âmbito da administração pública ela é a decisão necessária ou a mais adequada para aquele contexto. E além dessa necessária, mais adequada, a decisão é a decisão possível, né? Perfeita, né? E quando a gente fala ainda mais do Brasil, você tem uma decisão no âmbito da gestão pública perfeita é muito difícil, né? Muitas das vezes o gestor ele tem que realmente priorizar o que realmente é mais relevante para solucionar aquele problema, para materializar a implementação da dada política pública e por aí vai. E aí a doutrina moderna, especificamente de Herbert Simon, né, que até já falamos sobre ele anteriormente, reconhece o quê? Que a onisciência administrativa é uma ficção, né? Já que a administração pública, ela atua de maneira perfeita, de maneira que não erra, enfim, é quase impossível. Então, o foco do controle de legalidade, pessoal, jamais será a perfeição, né? Tá? Então, não existe isso. O controle de legalidade no âmbito da administração pública, seja no que tange ao autocontrole, que é quando a própria administração ela exerce esse poder de contenção em relação aos seus próprios atos, ou quando é o atuar, né, por parte do poder judiciário, né, executando esse controle também da atividade administrativa. Então, não busca a perfeição. A controle de legalidade dos atos administrativos não vai buscar a perfeição, mas sim o quê? A racionalidade no processo de escolha. Então, é a racionalidade, né, aqui, ó, que é o foco, né? Analisar se a razão de decidir foi a mais coerente para o interesse público. Então, isso é o que é buscado, tá certo? E aqui, que até já falamos, né, em relação sobre a racionalidade limitada, né? Nós temos as variáveis, né, e dados que são infinitos, né? Infinitos, né? As variáveis no âmbito da implementação da política, por exemplo, de saúde, né? Então, quantas variáveis não existem, quantidade de pessoas a serem atendidas, pessoas doentes, né? Ou pessoas que realmente vão precisar, e também tem aquelas ainda que não precisariam utilizar o serviço público de saúde, mas usam, né? Até porque existe a questão da universalidade, né, do direito à saúde no Brasil, que está prevista ali na Constituição, que quem precisar do SUS pode ir lá. A verdade é essa. Ninguém vai pedir o comprovante de renda da pessoa. Quem precisar do SUS vai ser atendido, né? Então, achar que. Né? Então, isso é uma variável também que tem que ser levada em consideração. A questão da racionalidade absoluta, óbvio, né? É uma utopia, nunca vai ser. A racionalidade ela é relativa, tá? Ela é relativa. E aí nós temos os filtros, né, da realidade, né? O tempo, que é importante, limites cognitivos, as restrições legais, né?
Com a questão do tempo, né, pessoal, o período, né, em que a determinada decisão ela vai perdurar, limites cognitivos, né, no que tange a análise dessa decisão e as restrições legalmente previstas também. E, por fim, nós temos a busca pela decisão satisfatória e defensável. Nunca vai ser a decisão perfeita, né? Mas a decisão que seja satisfatória e defensável, no sentido de dizer, ó, realmente a decisão era melhor, né? Era a decisão possível, né, para determinada situação. E aí, decidir, né, deixou de ser o quê? Um evento isolado e mecânico, né? A decisão não é algo mecânico, mas é um processo complexo de ponderação sobre condições de incerteza e escassez, né? Achar que, por exemplo, o orçamento público ele consegue sanar todos os problemas sociais, isso é uma utopia, né? Não existe isso, tá, pessoal? Então, por isso que a escassez é algo que o gestor público já tem que trabalhar com isso. Então, por exemplo, eu trabalho, além de ser professor, né, da Unitins, eu sou professor concursado da Unitins, né, também sou concursado pela Polícia Civil, como delegado da Polícia Civil, né. Então, lá, a gente tem certos pontos, assim, que há uma escassez de recursos, né. E aí, meu amigo, o gestor, o ordenador de despesas do órgão, né, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral da Polícia Civil, enfim, tem que realmente trabalhar, né, da melhor maneira possível, ponderando, né, como falei, né, ponderando as condições, né, dando prioridade ao que realmente é prioritário, né, isso é importante, e, de certa forma, né, administrar a escassez, né, que muitas das vezes falta recurso para alguns pontos importantes da atividade, né, do órgão, e aí tem que trabalhar com isso, né, tem que levar isso em consideração, não existe, né. Então, pessoal, a mera decisão de gabinete, sem levar em consideração a realidade concreta, né? Ela é obsoleta, né? Tá? Então não existe isso. Então, a decisão do gabinete, ela olha o fato, olha a norma e toma a decisão. Acabou. Então, o fundamento dela é o fato, é a norma, né? Que regula esse fato, e aí eu tenho a tomada de decisão, beleza? Então, é a decisão que, né, considera-se ali obsoleta, né? Então, aqui, ó, o ato final é apenas o topo do iceberg processual. Isso aqui, né, claro, é muito importante, né, também, né? Tá? Por que fala isso, que é o iceberg processual? Imagine essa linha aqui, você tem, né, aqui, ó, aqui é o mar, né, e aqui está a ponta do iceberg. Mas aqui é o iceberg no fundo do mar, entendeu? Então, essa decisão de gabinete ela leva em consideração somente a ponta do iceberg. E isso aqui, como é que fica? Essa parte aqui, ó, que está submersa, né? Esse é o grande problema, né? Imagine a situação, só leva em consideração isso aqui e isso aqui eu deixo de lado, né? Será que vai dar certo? Será que essa decisão vai ser eficaz? Será que ela vai realmente conseguir atingir o que ela visa, né? Ou vai ser uma mera utopia? E aí nós temos a decisão arquitetada, uma visão mais moderna, né? Que leva em consideração as consequências da decisão, né? Os riscos, as alternativas que estão disponíveis, tá? E aí eu tenho aqui, pessoal, o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que exige o que? A consideração dos obstáculos e dificuldades reais do gestor. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, ó, vamos lá dar uma olhada nesse artigo 22 da LINDB. Aqui, ó. Eu só colocar aqui para mim. Vamos colocar aqui na LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Vamos lá no artigo 22. Olha aí, pessoal. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, pessoal, tem que ser levado em consideração os obstáculos e dificuldades reais do gestor. Então, isso é importante, né?
Então, por exemplo, faltou combustível, né, nos veículos do órgão. O contrato se encerrou. Então, vai ter que renovar o contrato, isso demora um tempo. O gestor tem uma verba ali disponível para uma situação X. Ele remaneja essa verba para justamente manter o fornecimento de combustível das viaturas da polícia, das viaturas do bombeiro, enfim. Ah, não poderia ter feito isso, tem que esperar o contrato. Peraí, mas veja as dificuldades que ele estava enfrentando ali, ele tinha que resolver. Queria o quê? Que ele tirasse do bolso dele, por acaso, para pagar tudo isso? Não tem como. Então ele fez um remanejamento de emergência ali, de urgência para resolver. Beleza. Então tem que ser levado em consideração, não, ele vai responder pelo crime, do crime financeiro e está no Código Penal. Não, não vai. Por quê? Até se eu for analisar, nesse caso, aplica-se uma excludente da culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa. Não era exigível uma conduta diferente do gestor. O que eu esperar dele numa situação como essa? Então, nem culpabilidade ele tem, certo? Então, é uma análise importante, tem que ser feita, né? E aí, pessoal, continuando aqui no artigo 22, ó, em decisão sobre regularidade de conduta, validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Mais uma vez, né, há necessidade de analisar o caso concreto, analisar a situação concreta enfrentada pelo agente público, né, tomador de decisão, tá? Olha aqui, ó, na aplicação dessas sanções, serão consideradas a natureza, a gravidade, a infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública. Aí vem aqui, ó, as circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do agente, né, mais um ponto aqui também. E as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza, enfim, né? Então, pessoal, aqui, né, esse artigo 22 traz justamente a importância de entender a realidade prática ali, né, enfrentada pelo gestor no âmbito da tomada de decisão. Então, é um ponto, né, muito importante. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Cadê? Pronto. Então, em relação ao método incrementalista, né? Então, Charles Lindblom, né, trata da ciência do ajuste marginal. Então, o que é que ele entende, né? O que é que ele fala aqui, pessoal? Pequenas mudanças graduais em relação ao status quo, né? Aí vem o cenário: sistemas políticos complexos onde rupturas falham por resistência ou imprevisibilidade, risco baixo, né? Amparo pelo costume administrativo e a jurisprudência. Então, nesse caso aqui, o foco é o que é proteger o gestor pela o quê? Continuidade e segurança jurídica. Evita com isso a violação à confiança legítima, né? Então, é um ponto muito importante. Porque quando a gente fala de continuidade, é até um princípio, né, de continuidade do serviço público e tudo mais. E a segurança jurídica, né? O gestor público hoje em dia, pessoal, ele tem que atuar, hoje é o agente público de uma forma geral, né? O servidor público, enfim. Principalmente aquele que é tomador de decisão, né? Tem que atuar prezando pela segurança jurídica. Isso é um ponto muito importante, porque você atuar sem segurança jurídica gera, né, uma atividade temerária. Isso pode trazer responsabilizações, nós fomos às anteriores, né, responder por improbidade administrativa e a depender até mesmo, né, na esfera criminal, né? Então, a ferramenta 1, né, o incrementalismo aqui, temos o estrategista aqui, né, aí vem, né, decisões de alta complexidade. Então, aqui, pessoal, foco no novo, estruturação de projetos não programados, aqui envolve licitações complexas, né, tá? Momentos de crise ou necessidade de inovação estrutural é o cenário, né? Há situações, sim, né, por exemplo, tem uma crise hídrica e aí eu quero criar uma barragem, né?
peraí, eu vou ter que desapropriar milhares de hectares de terra, envolvendo propriedades particulares. Então, é um cenário assim bem, né, bem complexo, né? E aqui, ó, omitir as fases de diagnóstico e projeto gera nulidade por ausência de motivação fática, né? A ausência de motivo, né, do ato gera nulidade, com certeza, tá? Então, isso é importante. E aqui nós temos, né, três etapas, né? Identificação, que é o reconhecimento e diagnóstico do problema, desenvolvimento, a busca ou projeto de soluções, e por fim, eu tenho avaliação, barganha e autorização, né? Que já é justamente a etapa da seleção, tá? E aí, pessoal, o caminho estratégico raramente é linear, né? Alertas de ilegalidade ou auditorias forçam o retorno às fases iniciais para o quê? Refinar a solução. Por isso que essa autocontenção ela deve ser exercida pela administração pública. A administração pública tem que ter essa consciência, o gestor público, né, de fazer auditorias, né, verificar os procedimentos que estão sendo tomados, verificar se há algum vício de legalidade, tanto legalidade de uma maneira geral, como até mesmo se há uma infração alguma norma de âmbito administrativo. Isso tem que ser verificado também. E aí, pessoal, entra aqui a autotutela administrativa, né? Que é um dever da administração, que está materializada ali na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá dar aqui uma olhada na súmula. Deixa eu ver aqui que não está aparecendo para mim, não. 473 do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora sim. Olha o que fala aí, pessoal, súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Então, em caso de ilegalidade, a administração pode anular seus próprios atos, tá? Como também a administração pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então, tanto pode anular, havendo vício de legalidade, né? Como também pode revogar quando houver conveniência ou oportunidade por parte do administrador, se entender que é o caso de revogar esse ato. Lembrando que em caso de revogação aqui, não há vício de legalidade, não. Simplesmente o administrador entende que é o momento, né? É conveniente que aquele ato seja revogado, tá? Ressalvada a apreciação judicial, que é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, esse princípio ele não é deixado de lado, né? Jamais, tá? Então, pode sim o Poder Judiciário exercer, né, executar essa contenção por parte aí, né, do atuar da administração pública, especificamente, né, como já até falamos em aulas anteriores, essa apreciação judicial, ela não recai sobre o mérito administrativo, tá, pessoal? Sobre o mérito administrativo, essa apreciação judicial não pode recair. Não pode. Vai recair sobre as formalidades do ato. Se o ato é ilegal, se o ato afronta a Constituição, enfim. Mas em relação ao mérito em si, não pode. Tá? O mérito ele tem que ser respeitado, ele pertence ao administrador. Vamos lá, voltar para o nosso slide. Então, pessoal, a motivação da decisão final deve obrigatoriamente enfrentar, né, esses pontos, tá? E aí, mais uma vez, né, como eu falo aqui, identificação do problema, reconhecer o diagnóstico, desenvolvimento, busca o projeto de soluções, seleção, avaliação, barganha, enfim. E aí, eu tenho as interrupções, que são feedbacks, né? Não são falhas, né? Que está aqui, ó, materializado nesse raiozinho aqui. Quem é o interruptor? Tribunal de Contas da União, né? Nós temos a chamada... O Tribunal de Contas ele faz dois pontos. Ele tem uma tomada de contas, né? Que ele pode fazer,
ele percebe que há alguma ilegalidade, enfim. Então, o tribunal ele pode julgar as contas, né? Julga as contas. O Tribunal de Contas julga as contas de gestão, tá? Que é as contas do gestor público, secretário de Estado, chefe de repartições públicas, né? E por aí vai. Então, ele vai julgar essas contas. Quando a gente fala de contas de governo, por exemplo, as contas apresentadas pelo governador do estado, né, ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele vai apreciar essas contas, ele não vai julgar. E aí, com isso, vai emitir um parecer. Esse parecer vai ser encaminhado à Casa Legislativa, no caso do governo estadual, à Assembleia Legislativa, e é a Assembleia Legislativa que vai julgar as contas, vai analisar se essas contas serão aprovadas ou não. Ah, professor, mas o parecer do Tribunal de Contas, né, seja da União ou do Estado, no caso da Assembleia do Estado, né, do TCE, ele vincula a Assembleia Legislativa, ou o parecer do Tribunal de Contas da União vincula o Congresso Nacional na hora de julgar as contas do presidente da República, no caso federal, ou no âmbito estadual, as contas do governador do estado, ou no âmbito municipal, as contas, né, do prefeito, no caso da Câmara Municipal, não vincula, tá certo? Não é vinculativo, não é. Tudo bem? E aí, nessa interrupção, né, vai ser analisado, né, a existência de falhas, enfim, isso é bom, né, isso é importante para corrigir os rumos, né, da política pública, tá? E da decisão tomada, né? E aí, nós temos aqui uma comparação entre o modelo incrementalista, né, de Lindblom e o modelo estrategista, né, de Mitzberg. Então, primeiramente, em relação ao ritmo de mudança, né, aqui eu tenho um ajuste marginal do status quo, do status inicial, né, que ele é mudado gradativamente. Já aqui no estrategista eu tenho a ruptura, né, e eu tenho uma inovação estrutural que vai justamente atrair a necessidade de mudanças. O problema que é programado no incrementalista, né, que é o conteúdo cotidiano, né, o problema consolidado. Já aqui no estrategista, que é o problema inédito, né, não estruturado, complexo, certo? Risco jurídico, aqui no incrementalista é um risco baixo, né, protegido por precedentes. Já aqui no estrategista, né, o risco é alto, exige robustez probatória, né, de provas, de elementos que justifiquem a tomada de decisão. O ônus argumentativo aqui motivar a necessidade do ajuste, né, no caso do incrementalista, e do estrategista aqui demonstrar exaustivamente, né, a falência do modelo anterior. Ideal para o incrementalista, elaboração orçamentária, ajustes regulatórios. Já o estrategista é ideal para grandes, né, parcerias público-privadas, reformas de infraestrutura e por aí vai. Tá? Pontos aí muito importantes. E aí, pessoal, em relação à LINDB, né, o artigo 21 conecta-se ao incrementalismo, né, considerar os obstáculos, 22, perdão, considerar os obstáculos reais e fáticos do gestor, falamos sobre isso agora há pouco, né? O artigo 21 indica condições de transição segura ao invalidar atos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, nesse artigo 21, que é importante também, ele conecta-se ao incrementalismo, né? Que visa justamente esse pilar da continuidade, né? Então, vamos lá. Deixa eu só olhar aqui para ele. Pronto. Vamos dar uma olhada lá no artigo 21. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Ó, a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, tá? Então, tem que expor essas consequências, né, advindas dessa decisão. Isso é muito importante. Das esferas controladoras, entra aqui a questão do TCU, por exemplo, do TCE, né, Tribunal de Contas, e por aí vai, né?
Ó, a decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, né? Então, aí, mais um ponto importante. Bora lá voltar para o nosso slide. E aqui, pessoal, temos também o artigo 20 da LINGB, né? Que conecta-se à estratégia, né? Ó, vedado que a decisão baseada em valores abstratos, sem análise de consequências práticas. Então, a decisão que destoa das consequências práticas que dela poderia advir, essa decisão, né? Ela tem que ser evitada, beleza? Então, vamos lá dar uma olhada, pessoal, nesse artigo 20 também, tá? Do Código Penal, da LINGB, perdão, Código Penal não, da LINGB, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Ó, fala aqui no artigo 20, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Não é só olhar para a norma e tomar uma decisão, não, você tem que analisar as consequências práticas dessa decisão. Né? Quais consequências essa decisão pode trazer para a sociedade, né? Para o cidadão? Aí fala aqui, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Né? Então, vai demonstrar essa necessidade. Será que ela é necessária? Né? Será que é adequada em relação àquele contexto? Então, tudo isso vai ser verificado, né? Tem que ser verificado. E aqui o decreto 9.830, né, 2019, ó, exige um diagnóstico e análise de alternativas antes da medida imposta, né? Então, essa análise é importante também, né, especialmente o diagnóstico, beleza? Você vê que esses pontos aqui interligam-se, né? Ou ao método do Lindemann, né? Ou ao método de Mitzberger, que trata de inovação e de continuidade. Tá? O artigo 28, pessoal, da LINGB, que é importante também, tá? Traz lá a questão da responsabilidade pessoal do gestor, né? Acho que vou tirar isso aqui. Então, a responsabilidade pessoal do gestor. Então, vamos lá dar uma olhada no artigo 28. Aqui. Olha aí que fala o artigo 28. Nós já falamos sobre ele, creio que nas aulas anteriores. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Havendo dolo ou erro grosseiro, o agente público ele responde pessoalmente, né? Quando fala aqui, pessoal, pessoalmente é no CPF dele mesmo. Olha a responsabilidade do agente público, especialmente, né? O tomador de decisão, o ordenador de despesa e por aí vai, né? E aqui, pessoal, temos a decisão estruturada, documentação exaustiva, né, das fases de MIS, salvaguarda jurídica garantida. Então, aqui visa o quê? Segurança jurídica. Erro excusável, uma decisão incremental que falhou, né? Visto como parte da trajetória de aprendizado institucional, sem dolo ou culpa grave, né? Porque se tem dolo ou culpa grave, tem responsabilidade. Temos o erro grosseiro, né? Que é a ruptura estratégica, executado o quê? Sem diagnóstico prévio, sem avaliação de alternativas ou desprezando dados técnicos elementares. Então, o erro grosseiro é aquela situação que o gestor, administrador público, o agente público, ele atua com desdém. Não, tá nem, para mim, que se dane isso aí, vou atuar assim mesmo e pronto, né? Então, pessoal, a regra de ouro, o abandono de ritos incrementais para mudanças bruscas exige o quê? Justificativa exaustiva, tá? E aí,
Nós temos, né, a importância disso aqui, ó, análise de impacto regulatório, que está lá no decreto 10.411/2020, que é o que? A materialização jurídica perfeita das fases de desenvolvimento e seleção de Mitzberg, né? Então, essa análise, pessoal, né, de impacto regulatório visa justamente isso, o diagnóstico, alternativas, né, decisórias e os impactos que são gerados, né? Esse é um ponto importante. Tem aqui de um lado a ideia política, do outro tem o ato normativo legal. E aqui busca o quê? Conferir tecnicidade à escolha política, né? Exigindo o quê? A comparação de alternativas, né? Inclusive que é a opção de não agir. Ah, mas se não agir, é omissão do administrador. Não, muitas das vezes o mais conveniente realmente é não agir. Então, a falta dessa análise de impacto regulatório, quando exigida, né, ou uma instrução deficitária, constitui o quê? Erro de procedimento que vai invalidar a decisão, justamente por violar o processo, o devido processo legal, independente, né, aí do mérito, né, constante do ato. E aí, pessoal, nós temos aqui a estrutura da decisão, né? Então, a estrutura organizacional não é apenas um organograma, ela dita como o processo decisório flui. Então, temos a burocracia que é mecanizada, que, enfim, ela tem que ser, né, feita para decisões incrementais e padronizadas, né? Não que não existe isso mais, mas existe de certa forma. E eu tenho a questão do problema estratégico complexo, né? E aqui, pessoal, necessária para decisões complexas e inovações, né? Então, quando envolve inovação ou complexidade decisória na esfera pública, não tem como você adotar uma burocracia mecanizada, né? Aí fala aqui, ó, usar a estrutura rígida para problema complexo bloqueia a fase de diagnóstico e resulta o quê? Em adoção de soluções genéricas e nulidade por desvio de finalidade, né? Violando com isso a eficiência, que é um princípio administrativo que está lá no artigo 37, nós já estudamos, né, esse princípio também, tá? E aí, pessoal, nós temos, né, a migração cadê aqui? Para a tomada de decisão baseada em evidências, né? Achismos têm que ser evitados, pressões puramente políticas também têm que ser evitadas, porque gera anulação, nulidade por falta de motivo legítimo. Então, busca-se o que é a verdade material, que já é justamente essas evidências aqui, tá? A importância do compliance público, né, filtros éticos, garante o quê? Que as fases, né, de Mitzberg, barganha, seleção, ocorram sem conflito de interesses. Ignorar alertas, né, má-fé, improbidade, isso aí não é bom, né? Esses alertas não podem ser ignorados. E a questão do algoritmo, da inteligência artificial, que acelera o incrementalismo, mas depois o que? Dever de explicação, tá? Opacidade decisória, viola a publicidade e ampla defesa, né? Então, gerando com isso nulidade absoluta da decisão, né? Do ato decisório. E aí, pessoal, no caso do incrementalista estratégico, né, o gestor de excelência possui o que? A visão de longo prazo, né? E diagnóstico de Mitzberg, implementa através do que? De passos seguros, segurança jurídica, né? Transitórios e avaliados, né, de Lindemann. Então, o meio termo validado pelo controle de proporcionalidade. Então, adota-se ambas as visões, né? Tanto de Mitzberg como também, né, de Lindemann, né? Então, tem uma ruptura, a ruptura nunca é bom, né? Sempre é temerária, tá? Então, esse é um ponto também importante. E aqui, pessoal, a cultura do parecer, né? Cadê aqui? Ó, da cultura do parecer, a cultura da arquitetura jurídica, né? Ah, não, parecer favorável ou contra. Isso aqui tem que ser evitado, né? Não que vai perder, né? Não que não possa ainda existir a figura do parecerista e tal. Mas também só depender disso não dá, né? Tá? Aí nós temos as três regras. Primeiro, a estrutura do processo, não apenas o ato. Né? Foco no processo. A racionalidade de decisão moderna é aferida pela qualidade do processo que a gerou. A forma é o limite, o processo é a substância. Um complementa o outro, né? Regimes de transição são obrigatórios. Ao aplicar Mitzberg para mudar o rumo,
use Lindblom para o quê? Construir a ponte, conforme o artigo 23 que nós vimos lá da LINDB, né? Documentação sempre é blindagem, né? Você formalizar os atos. Ó, transforme teorias administrativas em salvaguarda jurídica. Ó. Decisões metodologicamente comprovadas resistem a intervenções externas. Isso é um ponto importante. E para finalizar, a decisão administrativa moderna é um ato de responsabilidade técnica de alta precisão, né? Não é perfeita, mas sim busca-se essa precisão, né? Busca a perfeição, nunca vai atingir, mas chegar o mais perto dela, né? Já é algo maravilhoso. Também, né? Já sana ali, né? A observância do interesse público, beleza? Então, pessoal, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam o material, façam atividade. Essa aula é um fórum, né? Bem legal. Aproveitem, participem, interajam. Vale ponto, então não deixem de fazer, tá certo? Grande abraço, fique com Deus e bons estudos e até a próxima aula.